Olá, eu sou o Dr. Paulo Cosá e, juntamente com o Dr. Fernando Guastella e o Dr. Orlando Gomes Neto, coordeno o curso Transvaginal do Cetros. Hoje falaremos um pouquinho sobre como aplicar os descritores do IOTA. Na nossa prática clínica, nós comumente nos deparamos com os seguintes descritores: cistos simples, cistos complexos, debris. Essa imagem anecoica ovariana com 30 milímetros em seu maior diâmetro é comumente laudada como cisto simples, assim como essa outra imagem anecoica e ovariana, porém agora com 13 milímetros em seu maior diâmetro, também é comumente laudada como cisto simples. Será que elas representam as mesmas situações? Será que são patológicas? Será que são fisiológicas? Já essa outra imagem ovariana com conteúdo espesso com finos debris em seu interior, comumente laudada como cisto complexo. Esta imagem, que é diferente da imagem anteriormente apresentada, mas porém também de conteúdo espesso, é concluída como cisto complexo, mostrando que cistos complexos, cistos simples e debris podem trazer mais confusão do que realmente uma avaliação e interpretação adequada de cada imagem anexial e ovariana. Portanto, nós precisamos de descritores que nos proporcionem uma real interpretação desse tipo de imagem. Assim, esta publicação que nos traz termos, definições e medidas para descrever os achados ecográficos dos tumores anexiais, uma opinião de consenso do Grupo Internacional de Análise de Tumores Ovarianos, nos traz esse tipo de classificação e de descritores. Quero discutir dois pontos aqui. O primeiro, o tipo de conteúdo. Assim, diante de uma imagem cística, nós devemos determinar se o cisto é anecoico ou é de conteúdo espesso. E se for de conteúdo espesso, nós devemos classificá-lo em hemorrágico, vidrofosco, baixa ecogenicidade ou misto. O segundo ponto é a lesão propriamente dita relacionada com a classificação. Diante de uma lesão anexial ou ovariana, nós devemos classificá-la entre nódulo ou cisto. Se for cisto, unilocular, multilocular, unilocular sólido ou multilocular sólido. Assim, portanto, essas imagens devem ser classificadas adequadamente segundo os descritores e a classificação propriamente dita. Assim, a primeira imagem é classicamente um cisto unilocular. A segunda, nós identificamos septos completos em seu interior, portanto, um cisto multilocular. Na terceira imagem, claramente uma projeção sólida, cisto unilocular sólido. Na quarta imagem, a associação de um septo completo e uma projeção sólida, cisto multilocular sólido. E a última imagem, um nódulo propriamente dito. Já em relação ao conteúdo, diferenciá-los é de suma importância. A primeira imagem, anecoica, muito simples, nossa prática. Segunda imagem, um cisto de conteúdo espesso, vidro fosco. A terceira, hemorrágico. A quarta, baixa ecogenicidade. E a quinta, um conteúdo misto. Vamos tentar, agora, através de exemplos, aplicar os descritores. Esta é a nossa primeira imagem. Primeira coisa, é ou não é ovariana? Para determinar se é ovariana, nós devemos identificar a assinatura ecográfica do ovário. A assinatura ecográfica do ovário é identificar folículos e parênquima. Notem que, nessa imagem, esse cisto rechaça o parênquima ovariano para a periferia. Porém, nós conseguimos identificá-lo, determinando assim que esta imagem é ovariana. Segundo ponto, a descrição da imagem. Primeiro, a forma, uma forma arredondada. Segundo, o conteúdo anecoico. Terceiro ponto, os contornos, que são regulares. Nós não vemos projeções sólidas aqui. Mais um ponto importante, sem septos completos em seu interior. Portanto, a classificação dessa imagem deve ser cisto unilocular. É bem importante lembrar aqui, para classificar cisto unilocular, a medida ou maior diâmetro deve ser maior do que 30 milímetros. Portanto, o entendimento da imagem com seus descritores e a sua medida é importante para esta situação. Notem na primeira imagem uma descrição muito semelhante à anterior. Anecoico, conteúdo anecoico, os contornos regulares, sem projeções e sem septações. Um cisto unilocular, mede 30 milímetros. Já outra imagem, um pouco menor, 13 milímetros,
não deve ser classificada como cisto unilocular. Ela deve ser classificada como folículo. E não devemos parar por aí. Nós devemos ir além. Devemos exemplificar o tipo de folículo. Por exemplo, folículo antral, folículo dominante periovulatório, mostrando que a aplicação do descritor de maneira adequada, determinando a interpretação do exame de maneira adequada, nos proporciona diferenciar imagens fisiológicas de imagens patológicas. Nesse caso, um cisto unilocular diferente de um folículo. No nosso próximo exemplo, nós falaremos um pouquinho sobre o tipo de conteúdo. Vamos estudar essa imagem um pouco mais a fundo. Notem que aqui não tem mais o conteúdo anecoico, sim um conteúdo espesso. Um conteúdo espesso, homogêneo, hipoecóico. O nome desse conteúdo é vidro fosco. Como nós descreveremos essa imagem? É uma imagem ovalada, de contornos regulares, de conteúdo espesso do tipo vidro fosco, sem septações e sem projeções em seu interior. Conclusão: cisto unilocular. Aqui também nós devemos ir um pouquinho mais além. A conclusão ideal desse laudo seria cisto unilocular. Dentre as hipóteses diagnósticas, podemos considerar a possibilidade de endometrioma. Um outro exemplo, também de conteúdo espesso, homogêneo, hipoecóico, vidro fosco, portanto. A descrição semelhante à da imagem anterior. A conclusão também. Cisto unilocular. Dentre as hipóteses diagnósticas, podemos considerar endometrioma, visto que o cisto que tem o conteúdo vidro fosco comumente é classificado desta maneira e a hipótese diagnóstica mais frequente para essa situação é endometrioma. Talvez os conteúdos que trazem mais confusão entre os tipos diferentes de classificação são diferenciar o cisto de conteúdo espesso do tipo vidro fosco do cisto de conteúdo espesso do tipo hemorrágico. Quando nós estudamos o conteúdo espesso do tipo vidro fosco, nós entendemos que ele é homogêneo, diferente desse do qual eu estou apresentando. Notem que ele é mais heterogêneo, um padrão reticulado, classicamente o tipo hemorrágico. Quando nós estudamos os dois juntos, fica fácil entender as diferenças. O vidro fosco do endometrioma é muito homogêneo e hipoecóico. Já o padrão reticulado, com finas traves, característico do hemorrágico, onde comumente aparece no corpo lúteo ou no cisto de corpo lúteo hemorrágico, mostrando que, mais uma vez, a aplicação do descritor adequado nos proporciona diferenciar de maneira assertiva imagens patológicas, endometrioma, nesse caso, o vidro fosco, e imagens fisiológicas, corpo lúteo hemorrágico. No nosso próximo exemplo, eu quero discutir algumas coisinhas um pouco diferentes. Estudamos já o conteúdo, mas notem que essa imagem difere em duas situações. Primeiro, os contornos aqui não são regulares, são irregulares, à custa de uma projeção sólida muito bem definida. O segundo ponto é que nós temos septo completo aqui, determinando pelo menos duas loculações. E é assim que nós devemos escrever. Imagem arredondada de conteúdo anecoico, com contornos internos irregulares, à custa de uma projeção sólida, e um septo completo, determinando duas loculações. A conclusão desse laudo seria cisto multilocular sólido. Mostrando que nós devemos sempre aplicar as descrições do IOTA para que, com a aplicação desses descritores, nós consigamos diferenciar imagens fisiológicas, como os folículos, de imagens patológicas. Vimos alguns exemplos. Diferenciar um cisto unilocular de um folículo. Diferenciar um endometrioma, o conteúdo espesso do tipo vidro fosco, de um corpo lúteo, o conteúdo espesso do tipo hemorrágico. Assim, nós devemos sempre aplicar os descritores do IOTA. Lembrando sempre que diferenciar os descritores são importantes do tipo conteúdo, analisar os contornos são de suma importância para ver projeções sólidas, para que nós consigamos concluir o laudo de uma maneira adequada. Assim, os termos cistos simples, cistos complexos
e debris não devem ser utilizados. Vimos que eles trazem mais confusão do que realmente uma interpretação adequada das imagens anexiais ovarianas. Com o passar dos anos, o IOTA veio se aprimorando bastante, ao ponto que hoje ele nos traz ferramentas importantes, como o Adnex. O Adnex, através de achados ecográficos, dados clínicos e laboratoriais, nos permite diferenciar muito bem o potencial de malignidade e de benignidade de cada lesão para cada paciente. Assim, nós conseguimos, de maneira adequada, permitir que a paciente seja acompanhada de uma melhor maneira, com melhor qualidade, melhorando assim a qualidade do nosso exame. Espero que todos tenham aproveitado um pouquinho mais sobre o desenvolvimento e sobre a aplicação do IOTA, aprendido um pouco mais do que é o IOTA, as suas terminologias, as suas classificações, como nós devemos descrever e interpretar cada imagem. Obrigado pela oportunidade. Forte abraço a todos.